Quando a esperança é ameaçada. O que nós devemos fazer quando a nossa esperança está ameaçada por algumas circunstâncias? O texto de Lucas, capítulo 6, verso 46 ao 49. Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre verdades de uma jornada cristã, de uma caminhada daqueles que creem em Deus, de uma caminhada daqueles que desejam alcançar algo novo em Deus. E nós sabemos que estamos vivendo uma geração, irmãos, onde as pessoas andam muito adoecidas. Não talvez de doenças no físico, mas doenças emocionais. E muitos problemas têm afligido muitas pessoas. E qual é finalmente o problema que faz tanta gente viver cheio de problema? Qual é a razão que faz tantas pessoas andarem com tantas dificuldades? Quantos não vivem hoje com a esperança ameaçada? Pensam mais em desistir do que em insistir. Muitos cristãos hoje dentro da igreja, mas estão adoecidos na alma. O que será que está faltando para a nossa geração? Nós precisamos nos questionar mais e parar de questionar as outras pessoas. O que será que eu não estou fazendo para cuidar da minha vida? Porque se tem algo que a Bíblia nos ensina, que a nossa vida é responsabilidade nossa. Jesus aqui está falando de uma construção de uma casa, que representa uma jornada de vida, representa a nossa vida. Nós precisamos construir a nossa história. Nós precisamos levantar a nossa casa. Nós precisamos cuidar da nossa casa. E a esperança, ela é um elemento que nos auxilia a essa construção de forma excelente. Porque esperança significa esperançar e não esperar. Porque a gente, quando pensa em esperança, a gente logo pensa no tempo de espera. Mas esperança tem muito mais a ver com esperançar. O verbo ativo de fazer algo acontecer. De encontrar caminhos para que as coisas aconteçam. Esperança tem muito mais a ver com ação. Esperança tem muito mais a ver com fazer. Com encontrar caminhos para que as coisas aconteçam na nossa vida. Quando nossa esperança está ameaçada, a gente desiste de fazer algo. A gente entrega os pontos. A gente desiste de tentar encontrar um novo caminho, de mudar a rota. Esperançar significa fazer planos, estabelecer alvos, mesmo que no meio do caminho haja adversidades. É a esperança, ou seja, uma atitude de fé, uma mentalidade de fé, que não deixa de ser uma mentalidade positiva, irmãos. Uma mentalidade cheia de esperança é uma mentalidade positiva, que nos motiva e leva a aumentar o nosso nível de esforço. Quando nós temos esperança de que algo vai mudar, nós elevamos o nosso nível de esforço para encontrar o caminho que gere a mudança que nós precisamos. Vocês estão me entendendo aqui? Isso vai fazer nos permitir encontrar esses caminhos. E vamos conseguir identificar algumas coisas que nos impedem de nos esforçar, de nos entregar por inteiro. Quem nunca ouviu falar naquele dito popular dizendo que a esperança é a última? Me ajude aí, a esperança é a última que morre. Isso é tão verdadeiro, irmãos. E existe até um respaldo na própria Bíblia para esse dito popular. Por que será que a esperança é a última que morre? Porque quando a esperança está ameaçada, já está a ponto de morrer,
Algumas coisas da nossa vida já morreram há muito tempo. Como, por exemplo, não existe mais motivação para aquilo que você tinha. Não existe mais paixão para aquilo que você fazia. Não existe mais inspiração para aquilo que você se colocou disponível. Não existe mais transpiração para aquilo que um dia você aceitou. Não existe mais fé. Se não existe mais nada disso, a esperança vai morrer. E tem muita gente que deixou morrer essas circunstâncias. Não existe mais motivação, não existe mais paixão, não existe mais inspiração, não existe mais transpiração. E é por isso que a sua esperança está ameaçada. Nós precisamos despertar para esse alerta de Jesus nesse texto. Esse texto, Jesus alerta os seus discípulos sobre não deixar a esperança morrer, sobre não deixar realidades da nossa vida ir embora. O que me faz vencer e não adoecermos é sustentar minha vida de fé no Senhor diante das dificuldades. É conseguirmos colocar os nossos olhos em Cristo diante das adversidades. É a gente cumprir o nosso papel daquilo que nos cabe como cristãos, como homens e mulheres de fé em Deus, como alguém que deseja viver as promessas do Senhor, como alguém que quer experimentar do melhor de Deus para nossas vidas. Aqui Jesus diz algumas verdades e eu quero aprender com você tais verdades que nos conduzirá para outro nível de vida. Você está comigo aqui? Em nome de Jesus. A primeira dessas verdades que Jesus diz no texto aqui, desse verso 46 ao 49 de Lucas capítulo 6. A primeira verdade que Jesus diz é que as lutas vêm para todos. Diga assim, as lutas vêm para todos. O texto diz que ambas as casas passaram por lutas. Existiam duas casas, duas construções, duas famílias, duas vidas, duas realidades, mas existia a mesma luta, a mesma adversidade, as mesmas complicações, as mesmas crises. Duas casas construídas, diante dos olhos humanos apresentavam as mesmas coisas. Aos olhos dos homens estava tudo ok, porque ao olhar para as duas casas, as paredes estavam ok, o telhado estava ok, as janelas da casa estavam ok, a pintura da casa da parte de fora estava tudo ok. É assim a nossa vida. Nós somos tendenciosos a olhar e julgarmos aquilo que nossos olhos contemplam. Tem muita gente se importando mais com a casa do outro e esquecendo de cuidar da sua própria casa. Isso faz adoecer o coração. Isso faz a gente perder a nossa esperança. Construir a casa essas casas que Jesus diz aqui, para que elas possam ser erguidas, precisam de alguns elementos importantes, como por exemplo, vida de oração. Ninguém constrói uma vida cristã sem vida de oração. Ninguém consegue suportar muito tempo dentro da igreja sem uma vida de oração. Ninguém consegue vencer as perseguições, as tentações, vencer as adversidades sem uma vida de oração. É necessário sim uma vida de oração, amém? Para levantar a casa, precisa de uma vida de oração. Para levantar a casa, precisa de uma leitura bíblica. Você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra. Para levantar a casa, você precisa de uma vida de adoração. São elementos necessários para se levantar paredes da casa. Vida de oração, leitura da palavra e adoração a Deus. Mas entenda algo, eu quero te dizer. Que esses elementos não garantem a você uma saúde emocional. Conheço pessoas que oram todos os dias, mas estão adoecidas. Conheço pessoas que leem a palavra todos os dias, mas estão adoecidas na alma. Conheço pessoas que vêm para o culto e adoram, mas estão adoecidas na alma. Jesus está falando aqui de uma verdade muito preciosa nesse texto que nós precisamos aprender nesse tempo. Vida de oração é indispensável, leitura da palavra é fundamental, adoração é urgência. Mas nada dessas coisas pode preservar
o meu coração curado. Essas coisas falam sobre as paredes da casa. São indispensáveis, mas não garante uma casa arrumada dentro. Não sei se você já experimentou de olhar para uma casa do lado de fora e ficar impactado. Que casa linda! Mas você teve a oportunidade de entrar e dentro você se deparou com outra realidade. Eu já fui numa casa, realizar um casamento, que quando eu sempre passei nessa casa e admirava ela. Achava a casa mais bonita da rua. Nesse dia eu tive a oportunidade de entrar na casa. E quando eu entrei, eu tomei um choque. Porque à primeira vista, os móveis envelhecidos, a casa suja, bagunçada, teia de aranha nas paredes. E eu fiquei com aquilo, eu disse, como pode uma casa que é tão linda do lado de fora, mas tão bagunçada do lado de dentro? O que Jesus está falando aqui é de esses elementos que são urgentes para a nossa vida. Nós não podemos basear a nossa vida pelo que nossos olhos apenas enxergam. Nós não podemos querer impressionar pessoas apenas com os olhos das pessoas para nós. Se preocupar com a aparência da casa é necessário, mas se preocupar com a saúde dentro da casa é urgência. Você está comigo aqui? Vida de oração, leitura da palavra e adoração falam sobre coisas que são aos olhos e são indispensáveis. Eu não estou dizendo que você tem que largar, quer dizer que não resolve, pastor. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é necessário fazer a coisa certa sem deixar de fazer as outras coisas. O que vai sustentar a sua esperança de pé nas lutas é a vida de oração, a leitura da palavra e a adoração. Mas é o que Jesus diz aqui, é ouvir e praticar. Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus começa confrontando. Vocês chamam Senhor, Senhor, mas não cumprem, não praticam o que ouvem de mim. Você quer socorrer a sua esperança, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite? Escute, a sua esperança está ameaçada. Você consegue identificar, pastor, eu já não tenho mais tanta esperança assim, eu estou pensando em desistir, eu estou com mais vontade de largar tudo do que de tentar. Eu não tenho mais esperança de que a minha casa vai mudar, de que meu casamento vai mudar. Eu não tenho mais esperança de que essa pessoa vai se encontrar com Jesus. Eu não tenho mais esperança. Se você quer socorrer a sua esperança, escolha praticar o que você ouve de Jesus. Ouvir e praticar é obedecer. Tem tanta gente orando, irmãos, mas não anda obedecendo. Tem tanta gente lendo a Bíblia, mas não anda obedecendo. Tem tanta gente adorando, mas não anda obedecendo. Talvez essa seja uma das razões de tanta gente andar doente, na sua emoção, na sua alma. Jesus aqui está se preocupando com os seus ouvintes. Jesus diz: ei, vocês que ouvem e não praticam, deixa eu falar com quem vocês se assemelham. Jesus disse: eu vou usar uma linguagem para vocês entenderem que se vocês deixarem de cumprir aquilo que é importante, deixarmos de cumprir coisas que são importantes na nossa caminhada de vida, é colocar em risco a nossa própria vida. Então a primeira verdade que Jesus diz aqui é que as lutas vêm para todos. Para de achar que a tua luta é maior do que a luta dessa pessoa que está ao seu lado. Para de achar que só você enfrenta dificuldades, e que ninguém ama você, que você é o menosprezado, que você é o desprezado por Deus, que você é o coitadinho, que você é aquele que nasceu para apanhar, que você, parece que eu joguei pedra na cruz, pastor, tudo acontece ruim para mim. Para de achar que as lutas é só para você. Jesus disse: duas casas, as mesmas dificuldades vieram para as duas casas. A diferença estava no fundamento de uma casa. Diga assim: a diferença
não estava na fachada, a diferença estava no alicerce da casa. A diferença não estava no que as pessoas veem, a diferença estava no seu relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Então a segunda verdade que Jesus ensina nesse texto é que a pressa é uma grande inimiga da nossa esperança. Porque ele diz, perceba que Jesus disse, um homem construiu a sua casa sobre o chão. Esse mesmo texto em Mateus capítulo 7 vai dizer que esse homem construiu a casa sobre areia, sobre o chão. Mas aqui em Lucas, só em Lucas, tem um detalhe dizendo que o outro homem cavou fundo para construir a sua casa sobre a rocha. Então dá a entender que um homem foi mais apressado do que o outro na sua construção. A pressa é uma inimiga da nossa esperança. A pressa é uma inimiga da perfeição, diz um ditado popular. E é bem verdade isso. Porque a pressa traduz-se em decisões precipitadas. Decisões que são pouco ponderada, pouco pensada nas consequências. E a gente acaba atropelando as fases pela pressa de demonstrar alguma coisa, pela pressa de que as pessoas nos vejam, pela pressa de que a gente possa chamar a atenção de Deus. A gente acaba atropelando algumas fases da nossa caminhada que são importantes. Na Bíblia a gente encontra princípios que podem ser relacionados ao significado dessa expressão de que a pressa é inimiga da perfeição. Provérbios 19, verso 2, a Bíblia diz, não é bom proceder sem refletir antes. E não é bom errar o caminho quem é precipitado. Isso nos mostra, irmãos, que a importância de pensar antes de agir e evitar a pressa excessiva para algumas coisas. Tem tanta gente que responde apressada às coisas. É por isso que eu trato assim comigo e trato com quem quer uma resposta rápida de mim. Porque às vezes eu deixo em análise. E eu fico analisando qual a resposta melhor para dar. Não é desprezo, é análise. Eu não posso apressar e eu responder de forma errada. Todas as vezes que eu apressei a responder, eu respondo com a emoção e vai dar errado. Porque você responde no calor da emoção, você acaba ferindo, você acaba decepcionando, você acaba magoando a pessoa que você não quer magoar. Jesus está dizendo, o homem construiu sobre areia. Quem constrói uma casa sobre o piso, sobre o chão, sobre uma areia, é alguém apressado, irmão. Às vezes a gente tem coisas que a gente quer pressa, e a gente sabe, ó, vamos fazer assim, vai dar certo. No final tudo dá certo, e às vezes não dá, está errado. Faz sentido para você o que eu estou falando? Tem coisas na sua vida que talvez você identifique hoje, que foi simplesmente por uma pressa sua. Você não soube o tempo certo, não soube parar para pensar na resposta certa, você não soube ponderar a sua decisão. Aqui na exortação de Jesus, o homem que construiu a sua casa no chão, Jesus diz, olha, foi alguém apressado. Por quê? Porque ele não quis investir tempo em construir um bom alicerce para os dias difíceis. Jornada cristã, reino de Deus, não é quem chega primeiro. Não é sobre quem chega na frente. É quem não desiste. Igreja não é quem chega primeiro, é quem não desiste. É quem continua persistindo, é quem sabe aonde tem que chegar, é quem sabe quem lhe chamou, é quem sabe para onde está indo. Não é querendo passar na frente, não é querendo chegar primeiro. Cuidado com a sua pressa, a sua decisão. Cuidado com as coisas que você quer decidir rápido. Viver a jornada cristã como um bom faz de conta é fazer as coisas nas pressas.
Tem gente que a sua vida é assim, faz de conta, pastor, que eu estou orando. É aquela oração rápida e objetiva. Não consegue investir tempo em oração. Por quê? Porque tem que acelerar, tem que fazer as coisas, tem que correr, tem que cuidar do menino, tem que ir para a escola, tem que cuidar da casa. E quando você para orar, Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Faz de conta que você está orando. Tem gente que vai ler a Bíblia, também faz de conta. Porque lê o texto rápido, lê o texto, amém. Deus, obrigado pela tua palavra, amém. Mas não medita no texto, não faz o texto entrar, não aplica o texto na sua vida, não fica moendo o texto, não fica ruminando o texto, não fica alimentando o texto para que o texto convença você de uma decisão. Faz de conta que está lendo a Bíblia. Tem gente que vem e adora, faz de conta que está adorando, só levanta a mão, canta a canção, mas não é uma adoração verdadeira. Vida cristã, irmãos, não pode ser o faz de conta. Porque isso não resolve as nossas debilidades emocionais, não resolve as nossas pendências emocionais, não nos faz ser homens e mulheres curados, não nos faz ser homens e mulheres maduros nessa jornada para aguentar as adversidades, não nos faz estar firmados na rocha. Vida cristã não pode ser faz de conta, vida cristã precisa ter investimento. Jesus disse, aquele homem cavou fundo, gastou tempo, investiu recursos para cavar fundo até achar a rocha, pois ele sabia que a casa só iria permanecer de pé diante das dificuldades se ele achasse a rocha para sustentar a casa. Cavar alicerce não é fácil. Nós passamos aqui para cavar, para levantar 4 colunas desse tamanho que você está vendo aí na entrada, mas foi um trabalho para cavar. Foi luta, irmão. Foi suor, foi investimento para cavar, para montar uma sapata de 50 por 50. Para levantar uma coluna ali de 3 metros de altura. Diga essa pessoa assim que está ao seu lado, quanto maior for a construção da sua vida, mais profundo precisa ser o alicerce. Pergunta ela assim, onde é que você quer chegar em Deus? Pergunta ela aí, aonde você quer chegar com Deus? Se é coisas grandes, então prepare para investir muito, para cavar bastante, para sustentar a sua vida de pé. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Faz de conta que a gente cavou, pastor. A gente cavou só um pouquinho para já dar para sustentar. Cuidado para não cair. Porque o faz de conta é um grande inimigo da esperança. Construir sua casa, ou seja, vida com Deus nas pressas, não garante sustentação, irmão. Se a gente fosse apressado, dissesse assim, vamos cavar só um pouco, levantar essas pilastras aí, está tudo certo. Amanhã, quando botasse a parede no lugar, a gente poderia correr o risco de a parede desabar. Então a sua vida cristã precisa estar bem alicerçada no lugar certo. Para de tentar construir a sua vida no chão. Para de tentar construir a sua história na areia. Para de querer ser apressado na fundamentação da sua vida cristã. Você precisa investir tempo com Deus. Você precisa investir tempo no seu secreto com o Senhor. Você precisa cavar fundo. Foi o que Jesus disse. Um homem construiu sobre o chão, mas o outro, com sabedoria, ele cavou fundo até achar a rocha. Jesus começa dizendo: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, enquanto vocês estão aqui comigo, vocês dizem que eu sou Senhor. Mas depois que vocês saem, vocês não praticam aquilo que eu ensinei. Falta paciência. Olha para essa pessoa e diga assim, eu profetizo que você vai ser cheio de uma unção de paciência.
Receba mesmo. Que é o que você precisa. Cavar não é fácil, precisa de paciência. E cavar até achar uma rocha embaixo, é mais paciência ainda. Porque a gente quer logo as paredes de pé, a gente quer logo a estrutura montada, a gente quer logo a nossa vida pronta. Tem gente abandonando no caminho por falta de alicerce. Não aguenta passar por uma tempestade. Não aguenta suportar uma onda forte batendo na parede. Não aguenta um vento que dê contrário. Porque está faltando alicerce. Tudo se magoa. Tudo se entristece. Tudo fica aí feridinho. Tudo quer logo largar. Tudo deixa de falar com fulano, porque fulano olhou atravessado para mim, me magoou, e fica bicudo, fica triste, não vem mais. A pessoa fica querendo, tem que ir atrás, o pastor tem que viver atrás. Fulano, cadê você na igreja? Ai, pastor, eu estou magoado, eu estou ferido. Em nome de Jesus, irmão, balance essa pessoa aí, em nome de Jesus. Diga assim, em nome de Jesus, nada vai abalar a sua emoção, nada vai comprometer a sua vida com Deus. Diga a ela aí, nada, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância vai mexer com a sua casa, porque você está fundamentado em Jesus, na rocha. A gente que constrói no chão, irmãos. Se a gente levanta uma pilastra daquela sem fundamento, qualquer um que encostar nela ali derruba. Qualquer um que passar e bater mais forte, ela vai cair. É isso que acontece conosco, seres humanos. Não adianta colocar a culpa no outro. Foi o outro que me feriu. Foi o outro que falou de mim pelas costas. Foi o outro que me julgou. Foi o outro que me alargou. Não, irmãos, fundamenta a sua vida e você vai estar preparado para suportar tudo o que for na sua direção. Porque todas as coisas cooperam para o teu bem. Vão te impulsionar a você estar mais perto do Senhor. Falta de paciência nos faz obter coisas que até no primeiro momento parece uma bênção. Mas com o passar do tempo nós podemos ver que vai ser na verdade uma grande frustração. E nós vamos ter a clara noção de que teria sido muito melhor se a gente tivesse gastado o tempo necessário para cavar e construir um bom alicerce. Quer uma casa fortalecida? Cave, invista para cavar e gastar o que for necessário para você construir um alicerce que vai suportar as dificuldades da jornada, porque as lutas vêm para todos. Última lição que Jesus ensina para a gente terminar. É preciso cavar fundo. Diga assim, eu preciso cavar mais fundo. Jesus diz que o homem que cavou fundo encontrou uma rocha. E ao encontrar a rocha, era o que ele queria encontrar. Ele ali construiu o alicerce da sua casa. Cavar fundo, irmãos, é ouvir e obedecer. É ouvir e praticar. Isso se torna a maior e melhor arma contra a frieza espiritual, contra as ameaças da esperança da nossa vida. Então, vida cristã não é só sobre ouvir, porque ouvir você ouve muitas pregações. Você vai para o YouTube, você tem pregação de todo lado, todo jeito, falando tudo para você. Ouvir, você pode passar o dia ouvindo. Mas se você não praticar, você não vai fundamentar a sua vida. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite? Quando nós aprendemos a praticar o que nós ouvimos de Jesus, nós alicerçamos e firmamos a nossa vida. O que falta hoje para essa geração é praticar. O
que falta hoje para essa geração é praticar o que Jesus ensina. Porque a geração de hoje está muito mais amante de si mesma. Nós estamos no centro da nossa vida e a gente quer que tudo gire ao nosso redor. A gente quer que as pessoas se moldem ao nosso achismo, aos nossos gostos. A gente quer que as coisas funcionem como a gente acha que tem que ser. E se não for assim, eu me entristeço. Se não é assim, eu não participo. Se não é assim, eu esmoreço. Se não for do jeito que eu quero, não conta comigo. Irmãos, em nome de Jesus, Jesus precisa estar no centro da sua vida. É Jesus que tem que estar no centro da sua vida. É Jesus que é a rocha que vai fundamentar você sustentar de pé diante das dificuldades. Quero te dar uma notícia, não é para te entristecer, é para te erguer. Deus não vai te poupar das adversidades. Deus não poupa seus filhos amados de passar por ventos fortes, rios que batem nas casas, chuvas que vêm contra. Isso tudo faz parte da jornada. Isso são provações de fé e esperança. Existem situações que ameaçam a nossa fé e nossa esperança. E o diabo, irmãos, não brinca quando ele quer adoecer um de nós. Ele faz de tudo para nos fazer um cristão doente, um crente adoecido. É um soldado ferido. Um soldado ferido numa batalha, ele vai parar vários outros para ficar com o tempo tentando cuidar dele e resgatar ele. Diz essa pessoa assim: igreja não é parque de diversão. Diga assim: igreja é campo de batalha. Você está numa batalha espiritual. Você precisa estar de pé diante do seu inimigo. A gente faz pessoas como inimigo. O nosso inimigo é só um, que é o diabo. Não é fulano e cicrano, e nem muito menos uma igreja contra a outra. A gente luta as batalhas erradas. E a gente quer ferir o inimigo errado. A gente fere aliados nossos nessa batalha. Quando deveríamos a gente estar juntando as mãos uns com os outros e guerreando todo mundo junto contra o exército inimigo, que é o exército de Satanás. É preciso cavar fundo, irmãos. Tem casa caindo porque tem gente inadimplente, que não está praticando. Chega de apenas ouvir. Isso não vai curar o nosso coração, nem vai mudar a nossa vida. Mas pastor, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Sim, a fé vem pelo ouvir, mas a cura vem pelo praticar. Tem muita gente querendo ser curado só em ouvir. Não vai ser curado. Você precisa praticar o que a Bíblia ensina. E aí você vai ter a cura, a libertação, a saúde. Você vai ter a força, a esperança, a alegria, o amor, o perdão, a compaixão. Você vai ter tudo disponível para você. Jesus foi muito claro aqui. Aquele que ouve e pratique. Não se vive vida com Deus por afeto. Para de ser um bebezinho grande. Para de ser uma criança velha. Não se vive vida com Deus por afeto, irmãos. Vida com Deus é vida de exercício. É vida de prática. É vida de botar a mão no arado. É vida de luta. É vida de luta, mas é vida de vitória. É você trabalhando, exercitando e cumprindo aquilo que Jesus disse. Ele disse assim, ó: quem quiser vir, negue-se a si mesmo. Deixa eu te dar outro conselho, posso? Não defina a sua vida e suas amizades por sentimentos. Tem gente que adoece pessoas, e tem gente que se adoece por pessoas. Jornada cristã é sobre olhar para Jesus, é ouvir de Jesus e é praticar o que Jesus disse. Vida cristã é isso. Repita comigo: olhar para Jesus, ouvir de Jesus e praticar o que Jesus diz.
Bíblia não diz: conhecereis um amigo, e esse amigo te libertará. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade mudará a sua história. Se preocupe em manifestar o reino de Deus. Como eu posso, pastor? Cave. Diz a 3 pessoas aí: está na hora de você cavar. Cave mais fundo. Diga ela aí: está na hora de você cavar. Cave mais fundo. Cave. Tem gente que vai olhar para você e vai perguntar: o que você está fazendo? Eu estou cavando. Mas até quando? Até eu achar a rocha chamada Jesus. Eu não vou parar de cavar. Eu não posso voltar atrás. Eu tenho que cavar. Quanto mais eu cavo, mais profundo será o meu alicerce, maior será a construção que o Senhor vai me dar a oportunidade de experimentar. Quem não cava até achar rocha, vive com o coração doente. Quer construir a sua casa no chão, na areia. Isso é símbolo de uma vida rasa. Isso é sinônimo de uma vida fácil. Isso é marcas de uma vida sem renúncia. Não tem marca, porque quem cava, irmãos, faz calo na mão. Quem cava tem marcas de sacrifício, de renúncia na sua vida. E vida rasa, vida fácil e vida sem renúncia não sustenta uma casa de pé. Nós queremos viver um evangelho fácil. Nós queremos viver uma vida de igreja, uma vida rasa. Não sustenta de pé. E essa é a razão de muita gente estar doente dentro da igreja. É a razão de muita gente estar feridinha, mimizenta dentro da igreja. Está na hora de a gente parar de só ouvir. Está na hora de a gente começar a arregaçar as mangas e colocar a pá na mão e dizer: agora eu vou cavar. Chegou a minha hora, agora é a minha vez de cavar. E eu vou cavar. Eu vou cavar para quê? Para salvar a minha família. Eu vou cavar para quê? Para manter a minha vida de pé. Eu vou cavar para quê? Para sustentar o projeto de Deus sobre a minha vida. Porque esse projeto não é seu. Esse projeto é de Deus. A casa é do Senhor na sua vida. Só sabe o valor da rocha quem precisa dela. Quem sabe o valor da rocha não para de cavar até achá-la. Eu sei o valor da rocha, porque um dia eu precisei dela para que a minha casa não caísse, para que tudo o que Deus fez na minha vida não ficasse no meio do caminho. Está na hora de a gente entender que a rocha é valiosa, que a rocha é necessária na nossa vida, no nosso casamento, na nossa criação de filhos, no nosso ministério, na nossa empresa, na nossa vida financeira, na nossa vida de relacionamento. Está na hora da gente entender que sem a rocha me sustentando, eu não vou conseguir suportar as dificuldades. A rocha será um diferencial na sua vida. A rocha será um diferencial na sua casa. Uma casa na rocha é fruto de um alicerce profundo. Deus não está de olho na vida fácil que você quer levar. Deus está de olho na vida de renúncia que você precisa ter. Ele te trouxe aqui nessa noite, sabe para quê? Ele não vai te dar dinheiro. Ele não vai te dar aqui apenas um carro, uma casa que você tanto pede. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: tudo começa com uma pá na sua mão. Ele diz a você: você quer mudar a história? Comece com uma pá na sua mão, cavando. Você quer ver o seu casamento melhorar? Comece com uma pá na sua mão, cavando. Você quer ver os seus filhos estarem servindo ao Senhor? Comece com uma pá na mão, cavando. Você quer ver a casa dos seus sonhos chegar? Comece com uma pá na mão, cavando. A gente quer começar por cima. Ninguém termina grande começando por cima, irmãos. E a Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas do que o começo. Está começando cavando? Não se preocupa não, porque a construção vai ser grande.
Está começando cavando buraco, cavando alicerce. Está começando cheio de calo na mão, suor derramado, dinheiro investido. Está começando no sacrifício. Balança essa pessoa e diz assim: sossega o teu coração, fica tranquilo. Se tem gente que está olhando para você e dizendo: isso aí não vai dar em nada, não adianta. Fica firme, porque quanto mais você cavar, mais Deus vai levantar a obra na sua vida. Quanto mais você cavar, mais Deus vai realizar um milagre na sua direção, na direção da sua casa. Olhe e veja, sua esperança está ameaçada? Não corra para longe, corra para cavar. Se todos soubessem disso, quando você está frio, você tem que correr para cavar buraco. Não correr para longe da igreja, para longe das pessoas que podem te ajudar, para longe do Senhor, não, é correr para cavar buraco. Porque você sabe o valor que a rocha tem na sua vida. Montanhas, vales, desertos e mares apenas nos levarão para perto de Jesus. Quanto mais apertar, mais você precisa aprender a cavar. Quanto mais dolorido for, mais cave. Mais cave. Cave. Nessa noite, Jesus está te chamando a você começar a cavar o alicerce da nova história que Ele vai te dar, da nova história que Ele vai trazer para a sua casa, da nova história que Ele vai realizar nessa área da sua vida. Quantos estão disponíveis para isso? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Diga ao Senhor: estou disponível, Jesus. Eu estou disponível para não abandonar. Eu estou disponível para que o Senhor me use para cavar alicerces que serão o sustento desse novo tempo que o Senhor trará para a minha vida.